Hoje nós vamos ter aula de ciências, vamos dar continuidade ao assunto sobre a água. Antes disso, vamos pedir para que Deus nos abençoe, trazendo muita paz, muita saúde e que Ele proteja cada um de vocês, certo? Bom, vamos ver a nossa agenda. Hoje nós iremos ver a água, as mudanças do estado físico da água, o ciclo da água, certo? A atividade vocês irão fazer as páginas 63 e 66, sendo que na 66 irão fazer só a primeira questão. E a atividade extra, vocês irão fazer a página 66, a segunda questão, e página 67, certo? E depois faremos as correções dessas duas páginas e também da atividade extra que eu passei na aula passada. Nós vamos dar uma olhadinha, certo? Bom, peguem um livro de ciências, abram o livro de ciências de vocês na página 58. Eu também não esqueci, certo? Eu pedi para vocês providenciarem, se possível, o material da página 56. Então, também nas correções nós vamos ver essa experiência. Caso você tenha o material, você faz junto comigo, e se você não tiver, você vai só acompanhar, ok? Então, vamos lá para a página 58, estados físicos da água. Vamos lá? Bom, vou apagar a agenda, vamos começar as explicações. Essa agenda está disponível no site do colégio e também na descrição desse vídeo. Bom, vamos continuar a falar da água, né? Na aula passada nós vimos o tratamento da água, vimos as propriedades da água, vimos também que a água é um elemento, um recurso natural importantíssimo, né? Que faz com que todos os seres vivos tenham vida, né? Porque é um elemento, um recurso indispensável à vida. Então hoje nós vamos conhecer, né, quais são os estados físicos da água, como podemos encontrá-la na natureza. E também vamos conhecer as mudanças do estado físico e o ciclo da água, certo? Primeiro nós vamos ver aqui que a água ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos, certo? Nós podemos encontrar a água no estado líquido, no estado sólido, e também podemos encontrar água no estado gasoso, certo? Bom, no estado líquido, nós podemos encontrar água na natureza, nos rios, nos mares, nos lagos, nas lagoas, né? No estado sólido, nós podemos encontrar na natureza, nas geleiras, né? A neve, certo? Então, podemos encontrá-lo também no estado sólido. E no estado gasoso, é o vapor de água, né? A água ela vai evaporar dos rios, dos mares, certo? E esse vapor está na atmosfera, porque a água dos mares, que nós vamos ver bem esse assunto mais, eu vou explicar para vocês o ciclo da água, e vocês vão entender, né, como é que a água ela evapora, certo? Ela vai se tornar vapor de água por conta do calor do sol. Então também é possível encontrar na atmosfera vapor de água, certo? Então esses são os 3 estados físicos da água e nós podemos sim encontrar na natureza. Agora nós vamos, essa explicação está na página 58, certo? Eu não vou fazer leitura, eu vou fazer as explicações e depois que vocês pausarem o vídeo, vocês é que vão fazer a leitura dos textos, combinado? Agora vocês vão passar para a página 60, certo? Mudanças de estado físico, certo? Vamos lá? O que é isso? Mudanças de estado físico. Ou seja, se eu tenho a água no estado líquido, ela está no estado líquido, ela pode sim mudar esse estado líquido para outro estado físico também, certo? Nós vamos conhecer agora como se chamam essas mudanças e como pode se dar essas mudanças também. Vamos tentar entender aqui. A água, ela pode mudar, né? Acontecer essas mudanças, né? São as mudanças
mudanças de estado físico, mudança de estado físico da água, certo? Vamos agora ver como isso é possível, ok? Mudança de estado físico da água. Então, a água, ela pode mudar o estado físico dela e nós classificamos assim essas mudanças, ó. Nós chamamos essas mudanças de solidificação, vamos já saber o que significa, fusão, certo? Vaporização e condensação, certo? Essas mudanças estão na páginas 60 e 61 do livro de vocês, ok? Então vamos repetir aqui, ó. Mudanças de estado físico da água. Ela pode mudar e as mudanças são classificadas em solidificação, fusão, vaporização e condensação, ok? São essas mudanças que nós vamos conhecer agora, ok? Vamos começar, né, sabendo o que significa solidificação, certo? Bom, nós estamos falando aqui da água, né? Mas a gente sabe que tem substâncias líquidas, como o suco, que também pode mudar. Não é só a água que pode mudar o seu estado físico, certo? Outros objetos podem também acontecer mudanças físicas com esses objetos. Nós vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver sobre essas mudanças, que é no assunto os materiais se transformam, certo? Então, a solidificação da água, ela vai acontecer quando a água passa do estado líquido para o sólido. Por isso é chamado de solidificação, certo? Então, a solidificação é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, certo? Exemplo, você coloca água, não tem uns cubos de gelo, você coloca no congelador. E depois de algum tempo, quando você vai ver ou retirar lá do congelador, aquela água ela não está mais líquida, ela está sólida, certo? Então, aconteceu essa mudança, solidificação. A fusão, vou colocar bem aqui. A fusão da água, lá no livrinho de vocês, na página 60, ó, já é o seguinte. Colocamos essa água lá no congelador, virou gelo, os cubinhos viraram gelo. Retirei do congelador e deixei sobre uma mesa, né? E deixei lá por algum tempo. Então, depois fui olhar, aquele gelo tinha derretido. Então, voltou ao estado líquido. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui eu estou colocando resumidamente, viu? Estou simplificando aqui, mas no livro tem uma explicação bem ampla para vocês, certo? Entenderam? Agora a vaporização. Meninos, a vaporização, ela pode acontecer de duas maneiras. A vaporização está na página 61. Dê uma olhadinha lá. A vaporização da água é quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor, certo? Exemplo, tem um dia ensolarado, tem os rios, os mares, né? E aí o que acontece? Com o calor do sol, a água ela vai evaporar, certo? Ela vai se tornar vapor e ela vai para a atmosfera, ok? Então, aqui está acontecendo a vaporização, só que ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode acontecer por dois modos, a evaporação ou pela ebulição. No livro vem explicando, ó, evaporação e ebulição. Mas primeiro vamos colocar aqui que vaporização é a passagem da água do estado líquido
para o gasoso, certo? Eu vou fazer assim, vamos logo ver o que é condensação. Quando eu terminar a condensação, eu vou voltar para explicar a vaporização, os dois modos que pode acontecer, certo? Vamos ver aqui, condensação. A condensação, página 61, certo? É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Exemplo, quando a água ela evapora de rios, mares e oceanos, ela se tornou vapor, né? Ela está na atmosfera. Quando ela sobe, né, ela vai formar as nuvens. Lá ela vai encontrar regiões mais frias que vai tornar essa água que foi em forma de vapor, ela vai se tornar líquida de novo, certo? E essas nuvens vão, depois, quando elas estão muito pesadas, elas caem em forma de chuva. Então, a condensação é a passagem da água no estado de vapor para o estado líquido, certo? Do estado gasoso para o estado líquido, certo? Estão compreendendo? Agora eu vou explicar os dois modos que pode acontecer a vaporização, ok? Então vamos lá. Solidificação, quando a água passa do estado líquido para o sólido. Fusão, quando a água passa do sólido para o líquido. Vaporização é quando a água passa do líquido para o gasoso. E condensação é quando a água passa do estado gasoso para o líquido. Agora a gente vai ver os dois modos que pode acontecer a vaporização, certo? Vamos ver aqui. Bom, a vaporização, ela pode acontecer em dois modos, que nós chamamos de evaporação e ebulição. No caso da evaporação, ela acontece de forma natural. No exemplo, quando a água ela evapora por causa do calor do sol, né? O sol é natural. Então aquela água ela vai evaporar, se tornar vapor de uma maneira natural. Então nós dizemos que é a evaporação. E a ebulição? Vou dar um exemplo. Quando a água ela evapora, quando a gente coloca uma panela no fogo, uma água para ferver, certo? Aquela água, se você deixar ela no fogo, ela vai começar a ferver e ela vai começar a evaporar. Vai criar bolhas, certo? Então aquela água ela está secando. Se nós deixarmos lá e formos olhar depois, aquela água ela vai secando. O que está acontecendo com aquela água? Ela também está evaporando. Só que ela está evaporando a gente chama na forma de ebulição. Porque ela está evaporando através das bolhas, né? Certo? Essas explicações estão na página 61. Ó. Ebulição é a passagem da água de outra substância do estado líquido para o gasoso com a formação de bolhas, certo? Então a diferença está aqui. Na evaporação é a forma natural e na ebulição não, certo? É através da formação de bolhas, né? Como o exemplo que eu dei da água no fogo. Entenderam a diferença? Muito bem. Agora vamos ver, na página 62, os materiais se transformam. Bom, aqui a gente está falando da transformação da água, né? Da mudança do estado físico da água, né? Que nós vimos aqui que são a solidificação, a fusão, a condensação e a vaporização, né? Então agora nós vamos ver que não só a água pode se transformar, mas também outros objetos, eles podem também sofrer transformações. E essas transformações, certo? Elas podem ser reversíveis ou irreversíveis, certo? Então as transformações, está na página 62, meninos. Transformações de materiais, né?
Essas transformações, elas podem ser reversíveis. Vamos entender o que significa essa palavrinha, né? E elas podem ser irreversíveis. Certo? Pronto, ó. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, na página 62, ó. Você já percebeu que com o passar do tempo, muitas coisas se transformam ao nosso redor? Nessas transformações, as coisas podem mudar de tamanho, de formato, de cor, de sabor, de cheiro, de estado físico, adquirindo características totalmente diferentes de seu estado original. As transformações, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Vamos entender o que acontece em cada caso, certo? Bom, vamos falar da transformação de um material que seja uma transformação reversível. Vamos voltar a falar da água. Bom, colocamos lá, tem até um exemplo aqui no livro de vocês. A água no congelador, ela está no estado líquido. Nós a colocamos no congelador, nos cubos. Depois de um certo tempo, quando fomos olhar, ela tinha se transformado, estava em estado sólido. Nós retiramos os cubinhos e deixamos fora do congelador, fora da geladeira. E aí, depois de algum tempo, essa água, o gelo derreteu e essa água voltou ao estado? Ao estado líquido. Então, teve aí uma reversão, né? Ela foi uma transformação reversível, né? Então, a água voltou ao seu estado original. Ela era líquida, foi para o estado sólido e depois que foi tirada do congelador, ela voltou ao estado líquido. Então, essa transformação, ela reverteu, né? Se reverteu, né? Então, a gente chama de transformações reversíveis. No caso da água que voltou ao estado líquido. Certo? Entenderam? Ótimo. E no caso do irreversível, certo? Vamos ver aqui. O processo de transformação irreversível pode ser observado com os alimentos, mas ele também pode ser observado em várias outras substâncias, como na queima do papel ou no enferrujamento de um prego, por exemplo. Então, vamos ver aqui. A pipoca, né? Você coloca ali o milho da pipoca no fogo, né? Ou na pipoqueira mesmo. Aí você deixa lá, ou no micro-ondas, né, o milho lá. E aí, depois vai acontecer uma transformação. O milho se transformou na pipoca. Ele não vai voltar, é irreversível. Não dá para voltar ao que era, ao milho, né, ao original. Isso não vai acontecer. Por exemplo, o prego que enferrujou. O prego, ele sofreu ali uma alteração, né? Se não fosse um prego, fosse um ferro, tivesse levando chuva, tivesse assim no meio de um quintal lá, tomando chuva, molhando o ferro, o que é que vai acontecer com aquele ferro? Ele vai acontecer alterações nele, né? Então, ele vai criar ferrugem, certo? Então, ali é um processo irreversível. Certo? Então, o material, quando a gente fala um processo irreversível, é porque ele não vai voltar ao que ele era antes. Estão entendendo? A gente pode ver muito na questão dos alimentos, né? A gente vai fazer um alimento, por exemplo, uma carne, né? A carne ali crua, você vai colocar no fogo, ela vai mudar, né? Ela vai ter outra consistência, né? Ela não era mais o que ela era antes. Certo? Estão entendendo? Ótimo. Então, as transformações dos materiais, eles se transformam, eles podem sim se transformar, certo? Depende dos fatores que vai fazer com que aquele material se transforme, ok? Agora nós vamos ver, antes de fazermos a atividade, eu vou explicar também agora o ciclo da água, certo? Vamos entender o que é ciclo da água e qual é a sua importância para o ambiente. Bom, meninos, o ciclo da água, ele acontece de forma contínua, ou seja, ele não para, certo? No caso do ciclo da água, vai acontecer um processo
onde as águas dos rios, dos oceanos, dos mares, lagos, essas águas elas vão evaporar, certo? Com o calor do sol, essas águas vão evaporar, elas vão subir para a atmosfera em forma de vapor de água, certo? E aí, não foi aqui, mas caso não dê para ver muito bem aqui, vocês têm essas imagens no livro de vocês, certo? Aqui é o ciclo da água, explicações. Mas no livro de vocês tem também a explicação, certo? Então, tem passo a passo explicando o ciclo da água no livro de vocês, ok? Então essas águas dos rios, essas águas dos mares, oceanos vão evaporando. Elas vão evaporar, certo? Vão para a atmosfera em forma de vapor, certo? Depois elas vão, vai acontecer o quê? Lá está mais frio, a temperatura está mais fria. Com isso, essa água que foi em forma de vapor, vai se tornar também líquida e vai formar as nuvens. Quando essas nuvens elas estão muito pesadas, cai em forma de chuva e essa água retorna para os rios, para os oceanos, para os mares, certo? E aí esse processo continua, esse processo vai continuando. Então por isso que isso é um processo contínuo, por isso que o nome é ciclo, certo? Porque vai e volta, a água vai e volta. Só que também não é só as águas, meus amores, que evaporam, certo? As plantas, ela tem um papel fundamental também no ciclo da água. As plantas, elas também perdem água no processo da transpiração, certo? As folhinhas, elas vão perdendo água. Essa água que as folhas perdem também evaporam, vão para a atmosfera e acontece o mesmo processo. Depois vai para as nuvens em forma, líquida e depois cai como chuva. E aí retorna de novo esse ciclo. Aí essa água vai cair no solo, vai alimentar a planta também, vai para os rios, vai para os mares, depois vai evaporar de novo e aí vai tornando esse ciclo da água, certo? Vocês estão entendendo o que a gente está explicando? Ótimo! No livro de vocês está explicando na página 64, passo a passo, como acontece em 65, o processo do ciclo da água, ok? Então, na página 65, eu vou ler só esses 3 passos aqui, ó. O calor do sol aquece a superfície terrestre e, com auxílio do vento, faz evaporar uma parte da água da terra, dos rios, mares, lagos, oceanos e etc. 2. O vapor de água se acumula no ar, o ar se eleva e resfria, e o vapor se condensa, transformando-se em gotículas, que formam as nuvens. Ao encontrar camadas de ar mais frias, a água das nuvens cai em forma de chuva, neve ou granizo. Cai como neve ou granizo, depende da região onde ela está, certo? Se for uma região mais fria, vai cair como neve e granizo. 3. Uma parte dessa água que cai penetra no solo e forma os lençóis de água subterrâneos. Outra parte vai para os rios, mares, lagos, etc. E com o calor do sol e o vento, volta a evaporar, começando tudo de novo. É o ciclo da água na natureza, certo? Então é isso, meninos. Vocês vão fazer agora a leitura dessas páginas, certo? Em seguida, eu expliquei os pontos principais do conteúdo de hoje, que foi as mudanças do estado físico da água, as transformações dos materiais e o ciclo da água. Agora é com vocês. Vocês vão fazer leitura dos textos e fazer a atividade que eu estou propondo na agenda de vocês, certo? Que é a página 63 e a página 66, a primeira questão. E em seguida a gente volta com as correções, também com o experimento. Aí vocês já preparam o materialzinho de vocês, quem tem. Aí quem não tem vai assistir para colocar as anotações no livro de vocês. Então podem pausar o vídeo, leitura e tarefa. Daqui a pouquinho a gente retorna. Até já, viu? Beijos. Pronto, voltamos com as correções, certo? Mas antes de ver as correções, vamos logo preparar aqui o experimento. Bom, na experiência está pedindo uma garrafa transparente lisa, de preferência transparente, tá aqui uma garrafa, eu cortei. Peça alguém para cortar a garrafa para vocês, certo? Ok? Depois que você cortar a garrafa, ó, o que a gente vai precisar?
A areia fina, essa areia aqui é fina, eu botei um copinho transparente para vocês poderem visualizar melhor. A areia grossa, certo? As pedrinhas que estão pedindo, certo? E algodão. Primeiro nós vamos lá na página 56, certo? Nós vamos colocar algodão. Nós vamos colocar nessa parte aqui da garrafa, certo? Nós vamos colocar no gargalo aqui, ó. Nós vamos colocar algodão aqui nesse gargalinho aqui, certo? Algodão, ó. Ok? Pronto, eu coloquei um pedacinho de algodão, ó. Certo? Eu não coloquei tanto, como vem dizendo aqui. Você pode colocar só mais um pedacinho. Pronto. Depois do algodão, o que é para colocar? 2. Coloque o algodão no gargalo, eu já coloquei. Posicione o fundo da garrafa sobre o filtro. Ó. Certo? Nós vamos colocar agora. Coloque areia fina, certo? A gente vai colocar essa areia fina. Ok? Vamos colocar aqui a areia fina. Pronto. Coloquei a areia fina. Mais um pouquinho. Agora nós iremos colocar a areia grossa, certo? Vamos colocar a areia grossa. Depois que colocamos a areia grossa, nós vamos colocar as pedras, certo? Vamos colocar aqui as pedras. Ok? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Algodão, areia fina, areia grossa e as pedras, certo? Agora a gente coloca aqui. Ok? Você vai fazer o quê? Eu tenho aqui outro copo transparente, onde eu irei colocar água e vou misturar terra nessa água, para deixar ela bem suja, né? Ó. Vamos colocar, eu vou mexer. Certo? E agora eu vou colocar aqui no filtro. Isso aqui é um filtro. É justamente para a gente ver como acontece o tratamento da água, né? Mas assim, de uma forma mais natural, certo? Essa água tá bem escura, ó. Tá suja, né? Então nós vamos deixar aqui, vai escorrer, essa água vai escorrer. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha como é que ela tá, certo? Aí eu vou deixar escorrendo e a gente vai aqui nas correções. Certo? Nós vamos deixar aqui. Ok? Vamos deixar aí. Bom, agora vamos ver aqui as correções, certo? Vou afastar só um pouquinho essa mesa. Pronto. Aqui nós temos as correções da página 63. Estamos ver a lousa, deixa eu tirar essa coisa. Pronto, certo? Aqui, vamos ver aqui, meninos, ó, página 63. Primeira questão. Converse com o colega e responda, mas vocês podem responder só com a explicação e a leitura que vocês fizerem. Se nós colocarmos uma roupa molhada no varal, depois de algum tempo ela seca. O que acontece com essa água? Vamos conferir. Com o calor do sol, a água que está na roupa evapora, certo? Segunda, você vai dizer onde na natureza nós encontramos a água nesses 3 estados físicos. Sólido, nós encontramos na neve, nas geleiras, também granizo quando chove, certo? Em algumas regiões frias. Líquido,
nos mares, oceanos, rios e lagos, lagoas, certo? E gasoso, na natureza, nós encontramos no ar, certo? Na atmosfera. Ok? Confere. Terceira questão, você vai fazer a correspondência das mudanças do estado físico da água com a sua definição. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho, se a água líquida esfriar muito, pode passar ao estado sólido. 2, né? Que é solidificação. Exposta ao ar, sob o calor do sol, a água líquida naturalmente evapora. Naturalmente. Então, é o 4, que é evaporação. Terceiro quadrinho. Quando se aquece o gelo, ele se transforma em água líquida. Então, aconteceu 1, que é a fusão. Quarto quadrinho. A água líquida pode passar ao estado gasoso, isto é, transformar-se em vapor de água quando a colocamos para ferver. Vaporização, mas um processo da ebulição, que é o número 3. E o último, quando o vapor de água esfria, transforma-se em água líquida. Condensação, 5, certo? Página 66 agora, meus amores. Na 66, é só a primeira questão. Responda as questões. Letra A. A água das nuvens pode cair também em estado sólido? A água das nuvens também pode cair como neve ou granizo, então pode sim, certo? Depende do lugar, certo? Se a região for muito fria, certo? Como acontece muito na região do sul, né? Região sul, né? Tem os estados lá muito frio, acontece lá chuva de granizo, né? Então, pode sim, não só como forma líquida. Saber é pessoal. Você já presenciou isso? Explique. A segunda, vocês vão ler esse texto, é atividade extra. E vão fazer, escrever em uma folha sugestões, mas pode ser no caderno, de solucionar o problema da poluição que está apresentando nesse texto. E vão responder a 67, terceira e quarta questão, certo? A quinta é no caderno de criatividade e alegria. Na tarefa extra do criatividade e alegria, essas questões aqui, elas eram pessoais, né? Então a tia não vai fazer a correção na lousa, porque não tem como, né? Bom, vamos voltar aqui ao nosso filtro. Olha aqui, gente. Ó, eu vou tirar aqui, só para vocês observarem aqui, ó. Olha aqui a água, bem limpinha, ó. Então funciona mesmo, ó. Tá vendo, ó? Como ela ficou bem limpinha. Ela tava dessa corzinha aqui, ó. Ó. E ela ficou bem branquinha, transparente. Branquinha não, transparente, né? Ó. Então o filtro realmente funciona, né? Limpa mesmo. Pronto. Então é isso. Faça as atividades extras, estudem, até a nossa próxima.